Gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto que está em 1 Samuel, capítulo 10, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Que bom que vocês já se assentaram, não tinha pedido para vocês se assentarem. Obrigado, tá, pela colaboração. O tema dessa mensagem é vá e faça. Não sei se você já teve essa experiência, então quero que você imagine isso. Imagine uma situação assim comigo. Não sei se você gosta de futebol, beach tênis, né? Agora está na moda o beach tênis. Eu vou falar de futebol aqui, mas coloque no exemplo aquilo que você mais se identifica. Então vamos imaginar que hoje é quarta-feira, dia de Champions League, e você está motivado para assistir um jogo de Real Madrid e PSG. E aí você está ali, programou a tua semana inteira, agilizou tudo o que você precisava para chegar na sua casa, 4 horas da tarde, sentar naquele sofá, abrir aquela batata, não vou falar a marca aqui, mas você sabe qual é a batata, abrir aquele refrigerante, ouvir o hino da Champions. Não é uma música, né? É um hino da Champions. Você vai ouvir o hino da Champions, já vai entrar naquela atmosfera, você está ali empolgado com aquilo. E de repente chega uma mensagem no teu celular, no teu amigo. E aí, tudo bem? Tudo certo, e você? Cara, tudo certo. Cara, é o seguinte, hoje nós vamos jogar bola, naquele mesmo lugar, no mesmo horário, e eu quero convidar você para jogar bola com a gente. E está no mesmo lugar? Disse, que horas que é mesmo? Às 7 da noite. Ótimo, vou estar lá. Conte comigo. E aí começa o jogo, você está ali, vendo os lances, empolgado, de repente o cara dá um drible, aí você, é isso que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou deitar naquele futebol, você já está todo empolgado. Está com a camiseta do time, você está ali empolgado. Termina o primeiro tempo, chega uma mensagem no teu celular. Contato chamado amor. E a mensagem é a seguinte: Oi amor, tudo bem? Eu estava aqui trabalhando, sei que está bem puxado para mim, mas estava pensando em você e eu gostaria muito que a gente fizesse alguma coisa hoje. Eu vou sair do trabalho às 5h30, eu estava pensando de umas 7 horas da noite, a gente ali no Madeira comer um lanche. O que você acha? Eu pago. E aí você lê aquela mensagem, pensa, o que eu vou responder? Aí você manda. Esse amor, o negócio é o seguinte, sabe aquele meu amigo, que a gente é amigo há muito tempo? Sei. Então, ele me convidou para jogar bola. Eu acabei não falando nada com você, porque nós não tínhamos nada programado, e eu disse sim para ele. Você se importa de eu não acompanhar você e acompanhar ele no futebol? E aí aparece, amor está digitando. E aí ela manda, imagina amor, fique tranquilo, faça o que você quiser. Não sei se você já passou por isso, eu passo até hoje sobre essa situação. E isso me trava, não sei se isso trava você. Faça o que você quiser. Cara, eu quero ir jogar bola, mas ela me chamou para ir comer. Faça o que você quiser, que não me trava. Eu não sei você, mas me trava. Eu não sei o que eu faço. O que você faz, né? Eu vou jogar bola ou eu vou sair com ela? O que eu quero? Ela for para fazer o que eu quiser, então isso nos trava. Isso não deveria ser assim. E o texto que nós lemos, só para a gente contextualizar um pouquinho, guarda essa história, porque no fim dessa mensagem nós vamos ter a resposta para isso. E no texto que nós lemos, fala assim, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará. Quando isso acontecer, vai e faça o que você quiser. Esse versículo ali, o contexto, era uma conversa do profeta Samuel com Saul. Naquela época o povo de Israel não tinha um rei, a figura de um homem como rei, e o povo estava cansado. Assim, olha, todos os outros povos têm um rei, a figura de um rei, nós também queremos. Então o povo vai e fala com Samuel, Samuel vai e fala com Deus, Deus dá algumas ordens, algumas direções para Samuel, e Samuel então está conversando com Saul, que viria a ser rei de Israel. Esse é o contexto da história. Então Samuel fala assim, Saul, o negócio é o seguinte, Deus gostou de você, Deus vai chamar você para ser rei, só que é o seguinte, antes disso acontecer, o Espírito do Senhor vai se apossar de você. E você vai estar no meio de pessoas, no meio de profetas, e você vai profetizar com eles. Quando isso acontecer, vai e faça o que você quiser, meu irmão.
Deus não está nem aí mais para você. Faça o que você quiser, porque Deus vai estar com você. Esse é o contexto. E para a gente começar, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês é o Espírito em mim. Acredito que a maioria aqui já saiba, mas só para a gente recapitular um pouquinho. Lá no princípio, lá no jardim, por causa do pecado, Deus teve que enviar Adão e Eva para fora do jardim. Isso é de conhecimento de todos aqui, de muitos, a grande maioria talvez. Então, o homem e a mulher saíram do jardim, saíram da presença de Deus. E a partir daquele momento, então, quem começou a governar aquele mundo era a morte, o pecado. Satanás. Foi entregue nas mãos de Satanás. E por causa disso, então, houve um afastamento, existia ali um gap entre o homem e Deus. O homem não conseguia mais chegar na presença de Deus, por causa do pecado. Mas Deus é tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, que Ele vai fazendo algumas coisas durante a história, a Bíblia vai relatando isso, até que chega o momento perfeito, que Ele manda Jesus. Todo mundo conhece essa história. Então veio Jesus, nascido de uma mulher, de uma virgem chamada Maria. Então Jesus teve ali 33 anos de vida. Dos 30 aos 33 anos, ele exerceu seu ministério. Então ele andou pelas cidades, curou enfermos, executou vários milagres, fez grandes coisas. E ele também morreu. E além dele morrer, ele também ressuscitou. Ele ressuscita e ele é assunto aos céus e nos envia o Espírito Santo. Essa é a obra de Cristo Jesus. E em algum momento da sua vida, você fez uma declaração. Talvez você levantou a sua mão, como aquelas pessoas fizeram aqui agora, verbalizou. O quê? Eu acredito em Jesus. Eu acredito na obra de Jesus, que é essa obra que nós acabamos de relatar. E quando você fez isso, como essas pessoas acabaram de fazer aqui na frente, instantaneamente Deus envia no coração delas o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o prometido, é enviado. Agora aconteceu isso aqui agora, foi enviado na vida delas. E agora, por causa disso, o Espírito Santo habita na vida delas. Olha o que diz no texto de Efésios 3,17. Só a parte A. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ou seja, que fé que ele está falando ali? A fé na obra de Cristo. Então, quando eu aplico a fé na obra de Cristo, imediatamente Cristo vem habitar na minha vida. E isso muda muita coisa na nossa vida. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês é um estilo de vida. Não que eu já viva isso 100%, mas tenho aprendido aqui nesse ministério a viver uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida na qual Cristo habita em mim. E agora, meu irmão, o que muda é que eu e você não somos mais pecadores. Nós não nos vemos mais como miseráveis. Agora, aqui nesse exato momento, se eu sentar aqui, se eu me ajoelhar, se eu estiver deitado, aí onde você está, nós podemos entrar na presença de Deus agora. Não existe mais nada que impeça eu e você de entrarmos na presença de Deus. Por quê? Porque um dia Deus nos amou, mandou Jesus, fez a obra completa, perfeita, e Ele nos mandou o Espírito Santo habitar em nós quando nós colocamos fé na obra de Cristo Jesus. E hoje nós podemos acessar a presença de Deus, em qualquer lugar. Às vezes lá no seu trabalho, não sei, chega ali algum comunicado, algum informativo, chega alguma coisa até na sua mesa e aquilo te abala, aquilo quer te jogar para baixo, você fica desesperado. Nesse momento, você pode entrar na presença de Deus. O Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é grande, que criou os céus e a terra, você pode entrar na presença dEle. Não existe mais nada que impeça você de entrar. Talvez você esteja vivendo uma vida perfeita, está tudo certo, está tudo tranquilo. E do nada, às vezes você está na tua casa, num grupo de amigos, e do nada parece que vem um peso, uma tristeza. E até você não sabe dizer de onde que vem aquilo assim, meu Deus, mas não é possível, até agora estava tudo bem, eu estava feliz, estava aqui, estava tudo certo, e do nada vem uma tristeza. Nessa hora você pode entrar na presença de Deus, você pode se achegar a Ele, tudo porque Ele mandou o Espírito Santo habitar em mim, habitar em você, por meio da fé que nós temos na obra de Cristo. E o mais legal de tudo isso é que Deus, sendo tão grande, tão poderoso, tão gigante, você pode chegar na presença dEle e dizer:
Pai Celestial. Um Deus do tamanho que nós não conseguimos nem mensurar. Você pode chegar na presença dele e dizer, Pai Celestial. E se isso já não fosse tão bom, tão poderoso, tão grande, o mais legal de tudo isso, sabe o que é? É que quando você diz Pai Celestial, Deus sabe que é você. Deus sabe que é você. Deus sabe que é você. Ele sabe que sou eu. Ele sabe que é você, Igor. Ele sabe que é você, Raul. Ele sabe que é você, Kessia. Ele sabe que é você, Isabel. Ele sabe. Ele conhece o tom da sua voz. Ele sabe o timbre da sua voz. Ele não está confundindo, não. Ele sabe que é você. E o mais ainda, se pudesse ter, ainda existe um mais de tudo isso, que quando você fala isso, ele sabe que é você, ele te responde, oi meu filho, oi minha filha. Ele está na frente de um filho, na frente de uma filha, ele não está na frente de qualquer um. Ele sabe que está na frente de um rei, ele sabe disso. E como que ele sabe disso? O texto que nós lemos diz que, pela fé, Cristo vem habitar em mim, vem habitar em você. Ou seja, quando você diz, oi Pai, Ele está olhando para você e está vendo Jesus. Ele olha para você e vê Jesus. Ele não vê outra coisa a não ser Jesus. Você chama Ele de Pai, Ele te chama de Filho. Nesse momento, meu irmão, não existe mais nada que importa. Não existe mais um complexo de inferioridade. Não existe nada que te apequene diante dele. É o Pai e Filho. Tudo porque você um dia aceitou a obra de Cristo. Você confessou ela e Ele mandou o Espírito Santo habitar na sua vida. O Espírito em mim revela a minha natureza. O Espírito em você revela o seu caráter. O caráter de Deus. Lá no princípio, em Gênesis fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais à frente ele fala assim, fez o homem e o homem a sua imagem e semelhança. Imagem ali fala de caráter, semelhança de natureza. Ou seja, quando o Espírito veio habitar em você, agora é o mesmo caráter e a mesma natureza. Ou seja, nada mais diferencia você de Deus. É por isso que Deus reconhece quem é você. E isso é um estilo de vida, meu irmão. Eu quero que você receba essa mensagem, porque essa mensagem tem mudado a minha vida. Eu tenho aprendido a viver dias onde eu falo assim, Espírito Santo, eu sei que você habita em mim, me guia, guia os meus passos, guia onde eu vou. É um estilo de vida, é o próprio Espírito, o Espírito aqui é a vida de Deus. Você consegue imaginar a vida de Deus dentro da sua vida? É a vida dele em você, e é você como ele, não muda nada nisso. Nada, absolutamente nada. O Espírito em mim, então, revela a minha natureza, revela o meu caráter. É o Espírito em mim que conduz os meus passos, é Ele que me guia pela luz, é Ele que me auxilia na jornada, é o Espírito em mim. Olha o que diz em Romanos 8:26. O Espírito Santo, aquele que veio habitar em você, também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Ou seja, meu irmão, Deus não está nem aí mais para os seus pecados. Seus pecados já foram quitados lá na cruz. Agora, nós já esquecemos aquilo. Agora é o Espírito em mim, o Espírito em você. Agora nós vivemos a partir daí, a partir dessa verdade. Mas isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Isso não pode ser uma verdade agora para um determinado momento. Aí chega um outro momento, eu não sei se isso é tão verdade. Eu acho que não é bem assim. Não, isso tem que ser um estilo de vida. Isso tem que ser uma verdade concreta na minha e na sua vida. Nós precisamos, então, dar ouvido ao que o Espírito fala. Dar ouvido ao que o Espírito fala é nós darmos credibilidade à palavra. Quanto mais credibilidade eu dou à palavra, mais eu consigo ouvir a voz do Espírito.
A Bíblia nos ensina que quando o Espírito da promessa viesse, ele só iria falar daquilo que ele viu e ouviu. O que ele viu e ouviu? Jesus. Em Efésios, que nós lemos, diz que Jesus agora faz parte da minha vida. Ou seja, o que o Espírito fala? Jesus. Em João vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é a palavra. Ou seja, é a própria palavra que faz parte da minha vida. Ou seja, não tem outra coisa que o Espírito vai se relacionar a não ser com a palavra. Ou seja, se eu duvido do que a palavra diz a meu respeito, o Espírito Santo não vai conseguir se comunicar comigo. Ou seja, quanto mais credibilidade eu dou, mais eu ouço a palavra de Deus, mais o Espírito me conduz. Isso é muito bom. Isso é libertador. Mas ainda existe um segundo momento, uma segunda fase, que é o Espírito sobre mim. E eu quero convidar você a ler uma história, uma narrativa, é um pouquinho longa, mas vai fazer todo o sentido para esse texto, para esse contexto que nós estamos falando. Em Ezequiel diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Filho do homem, o que você vê? Eu vejo ossos. Não existia vida naquele lugar. Existia apenas ossos. Um primeiro momento que nós falamos aqui é o Espírito em mim. O Espírito em mim, então, revela a minha natureza, o meu caráter. Mas existe, então, um segundo momento, uma segunda fase, que é o Espírito sobre mim. O Espírito em mim, então, fala a respeito de quem eu sou. Agora, o Espírito sobre mim é o revelar quem Deus é através da minha vida. O que você vê? Eu vejo um vale cheio de ossos. Não sei vocês, mas eu não aguento mais. Eu converso no meu trabalho com as pessoas, você não quer nem saber. É tanta notícia, é tanta informação, é tanta coisa, meu irmão. Que nem eu gosto de citar como o Raul fala, é tudo lixo. Não tem valor algum. Não sei se você consegue perceber isso, eu percebo isso na minha volta, como as pessoas estão sendo atormentadas, perseguidas, massacradas pela mentira. Estão recebendo informações de que não é verdade aquilo sobre a vida dela. Aquilo tem trazido maldição sobre a vida delas. Não consegue dormir, não tem paz, não consegue viver, porque tem dado credibilidade a tudo aquilo que tem ouvido, que tem visto ali fora. E isso não é uma verdade. E aí entra o Espírito sobre mim, o Espírito sobre você. A vida de Deus dentro de você, dentro de cada um de nós aqui, existe uma mensagem que transforma. O Senhor chega ali para o profeta e fala: o que você está vendo? Estou vendo um monte de vale. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um monte de morte, de mentiras. Então profetiza. Abra sua boca e diz: assim diz o Senhor soberano. Aquela palavra, aquela revelação que o Espírito tem dado a você, revele ela ao mundo, revele ela no seu trabalho, revele ela nos seus estudos, na sua faculdade, no teu círculo de amigos. É isso que importa.
Tenho aprendido muito, muito com esse ministério, eu sou muito grato a Deus por isso. O Lucas de 4, 5 anos atrás não tem nada a ver com o Lucas de agora. E uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão, isso mexe comigo. Eu me emociono com isso. Se existe alguma coisa nesse mundo que realmente vale a pena, não é dinheiro, não é sucesso profissional, sucesso não sei do que, todas essas coisas que a gente vê em Instagram, não tem nada a ver com isso. Se existe uma coisa que vale a pena, meu irmão, é você entregar uma palavra para alguém e alguém chegar aqui na frente e dizer: eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. É você ver alguém que estava indo para o inferno e a partir de um momento, uma decisão, saber que o nome está sendo escrito no livro da vida. Não existe nada, nada mais poderoso, mais valioso do que isso. E nós temos o privilégio, e dentro de cada um de nós aqui, existe uma mensagem que pode transformar a vida de alguém. Dentro de nós, é o Espírito sobre mim que faz isso. O Espírito sobre mim revela o poder de Deus. O que você está vendo, não dê credibilidade a isso, dê credibilidade somente à palavra de Deus. Na palavra de Deus está o poder de Deus. E sem o poder de Deus, nós não temos capacidade alguma de fazer. É somente através do poder de Deus. Quanto mais eu duvido da palavra, menos o Espírito se revela a mim. Então eu preciso dar mais credibilidade. Quanto mais credibilidade eu dou, mais o Espírito se revela a mim. E o texto que nós lemos então fala que primeiro o Espírito do Senhor se apossará de Saul, e depois ele profetizará. Meu irmão, o Espírito do Senhor já está na sua vida. Você só precisa fazer um convite diariamente para o Espírito do Senhor: venha sobre mim, guia meus passos. Eu tenho um despertador, tenho 2 despertadores, né? Sempre 2, né? Um mais cedo, um pouquinho mais tarde. E um dos despertadores, assim, o tema dele é: Espírito Santo, me surpreenda hoje. Eu acordo pela manhã e leio aquilo. E eu vou ao meu trabalho e eu estou falando. Muitas das vezes eu estou no meu trabalho, eu estou orando. Estou andando pelos corredores, estou orando. Meu irmão, o diabo não tem poder sobre a sua vida. A culpa não tem mais poder sobre a sua vida. Veio qualquer situação, veio qualquer problema, qualquer coisa, manda embora. Nós estamos posicionados no nome de Jesus. Então, durante o seu dia, tenha essa convicção: ei, o Espírito do Senhor, a vida plena, a vida zoe de Deus está na minha vida. Ei, Espírito Santo, venha sobre mim, guia meus passos, me tira desse medo, me tira dessa angústia, me leve para o caminho que você tem preparado para mim. Essa é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não existe vida melhor do que essa, mas nós precisamos declarar isso, convidar Ele a fazer parte. Tem uma história que eu quero comentar com vocês. O pastor Jorge, vulgo meu pai. Meu pai contava muitas histórias, e uma das histórias que ele contava, assim, sensacional. Ele contava assim, que existia numa cidade pequena, tipo um zoológico, coisa assim que as pessoas iam passar tempo, entretenimento. E aí tinha uma coisa ali naquele zoológico que já era comum para muitos. Mas uma criança um dia passou com os pais, olhou aquilo que chamou a atenção, e ela continuou andando, depois ela falou assim: pai, vamos ali. Aí foi ali, e ela ficou olhando. E o que ela estava vendo? Ela estava vendo um elefante. Pensa um elefante. E no elefante tinha uma cordinha de nylon, amarrado na pata do elefante. E um pedaço de pau. Pauzinho pequeno assim, fincado. Um pouco de terra, um pouco de areia. E a criança ficou olhando aquilo, observando, e tinha um responsável ali. De repente chega o dono daquele lugar, e a criança tão curiosa pergunta assim: senhor, não estou entendendo, como que o senhor faz para um animal desse tamanho, dessa força, com a capacidade que ele tem, ficar preso numa cordinha de nylon, um pedaço de pau fincado nessa terra? Aí o senhor, com um sorriso no olho, né, achou engraçada a pergunta dela. Assim: é muito simples. Assim, simples como? É que esse animal ainda não sabe a força que ele tem. Irmão, muitas das vezes nós não sabemos a força que nós temos. Como que pode o elefante com um pedacinho de nylon estar parado sem fazer nada? É só não reconhecendo o tamanho da força que ele tem. Meu irmão, dentro de você existe uma força
uma força, o diabo morre de medo de você, morre de medo de nós, tem medo da gente. Quando nós nos posicionamos no nome de Jesus, ele treme. E essa é a vida do Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu quero convidar você, eu quero que você saia daqui, se eu quero viver uma vida onde realmente o Espírito venha sobre mim, e eu todos os dias venha impactar vidas, venha levar transformação em vidas, que é o que importa. Nós temos ouvido aqui o pastor Pio falando, né? Nós estamos caminhando para o fim, e realmente, estamos caminhando para o fim, e nós temos o privilégio, do texto de Ezequiel que nós lemos ali, um exército grande, nós fazemos parte de um exército, mas é o Espírito em mim, revelando quem eu sou, revelando o meu caráter, e o Espírito sobre mim, revelando, manifestando o poder de Deus. Tendo a junção dessas duas coisas, meu irmão, Deus olha para você agora e fala assim: faça o que você quiser, vá e faça o que você quiser, vai ser jogador de futebol, vai ser empresário, faça o que você quiser, mas com a convicção de que é o Espírito em você e o Espírito Santo guiando você. Não tem erro, não tem falha. No texto que nós vemos ali de Samuel, quando fala que o Espírito vai se apossar de Samuel, um dos significados ali de se apossar no original, é tornar próspero, conduzir a um bom resultado. Ou seja, quando o Espírito do Senhor vem sobre você, esqueça o resultado. É certo, é garantido, vai prosperar, vai caminhar para um excelente resultado, não tem como. A palavra de Deus diz que só eu sei os planos que tenho para vós, que é plano de paz, para dar uma esperança no futuro, prosperar, esse é o plano. Então não tem erro, não tenha medo de chegar pela manhã todos os dias e dizer: Espírito Santo, o que você tem para mim hoje? Me surpreenda, e vai ser uma surpresa boa, tenha certeza disso. Para a gente encerrar aqui, quero trazer um texto que está em 1 Coríntios. Muitas das vezes a gente pode até estar se perguntando, né? Então eu preciso dar credibilidade à palavra de Deus. Isso. O Espírito poderia falar comigo. Isso. Mas como eu sei o que o Espírito quer? Como que eu sei o que o Espírito quer? E é esse texto que nós vamos ler aqui agora. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nada, ninguém consegue descrever o que Deus tem para a sua vida. Ninguém viu, ninguém imaginou, nada, ninguém consegue. Ninguém. Mas olha a sequência. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem conhece os seus pensamentos, a não ser você? Somente você. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só que olha que engraçado, quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus? E dentro de nós habita o Espírito de Deus. Vai guardando isso. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, não tem como, é loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu irmão, você tem a mente de Cristo. Não é a mentalidade caída, não é a mentalidade de fracasso, não é a mentalidade de que não pode, de que não consegue. Você tem a mentalidade de Cristo. Dentro de você está a vida de Deus. Quero que você saia daqui tendo essa convicção, essa verdade absoluta na sua vida, que não importa onde você esteja, é o Espírito de Deus guiando os seus passos, conduzindo a sua vida. E no momento da adversidade, no momento da dificuldade, onde vem tentar te jogar para baixo, tentar te desestabilizar,
lembre-se dessa verdade. Espírito Santo, eu sei que você habita na minha vida. Por gentileza, tira-me desse vale de ossos secos e me faça enxergar, me faça ver a verdade que realmente é, a verdade que realmente importa. Essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Não existe mais nada importante do que isso. Chega segunda-feira no seu trabalho e observe as coisas ao seu redor. Com certeza, pelo menos uma pessoa está precisando de algo que está guardado dentro de você. Ela está precisando ouvir alguma coisa que está guardado dentro de você. A palavra de Deus, ela é transformadora. Não vamos mais nos calar perante algumas coisas. É necessário que nós realmente abra a sua boca, declare a palavra. É tanto compartilhamento, de coisas, meu Deus, de morte, que não vai dar certo. Você viu agora o que está vindo, você viu? Não dê credibilidade a isso. Quanto mais informação de fora entra, mais eu vou conseguir dar valor à palavra de Deus. Chegue segunda-feira no seu trabalho e fala assim: Espírito Santo, por favor, me dê apenas uma palavra aqui para alguém. Eu quero ser um agente de transformação nesse lugar. Leve essa verdade para alguém. Próximo culto, traga alguém aqui nesse lugar. Essa palavra, essa vida tem mudado a minha vida. Tenho certeza que tem mudado a sua vida. Nós temos aprendido aqui com o pastor Rômulo: boas novas só são boas novas se eu levo alguém. Se acaba em mim, não é boa nova, não são boas novas. Compartilhe essas boas novas. Está chegando agora a conferência, um evento extraordinário. Convide alguém. Essa palavra muda vidas, transforma vidas. É um antes e um depois. É uma vida sem o Espírito, é uma vida com o Espírito. Convide alguém. Não permita de forma alguma que o medo, que a vergonha, alguma coisa desse sentido, atrapalhe você de manifestar o reino, a vontade perfeita de Deus. Quero fazer uma oração com vocês. Por gentileza, feche seus olhos. Se quiserem se colocar em pé, nós já vamos continuar louvando ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos nessa hora, Pai, te agradecer pela vida perfeita, a vida plena que o Senhor nos deu. Não existe, Pai, vida longe do Senhor, não existe vida fora de Ti. Pai, nós te agradecemos pelo Seu imenso amor demonstrado em Jesus. Jesus, muito obrigado, porque um dia Você nos amou, e Você demonstrou isso na cruz. E muito obrigado porque Você nos enviou o Espírito da promessa, e é o Espírito Santo que nos guia pela verdade. Espírito Santo, nós queremos fazer um convite a Você nessa hora. Conduz os nossos passos por onde nós formos. Tira de nós toda a nossa própria vontade de vivermos os nossos sonhos, mas nos conduz a viver os Seus sonhos. Pois nós sabemos, Pai, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. Espírito Santo, nos conduza a manifestarmos o reino de Deus aonde estivermos. Que nós possamos ser agente de transformação. Pai, na autoridade que há no nome do Senhor, nós declaramos, Pai, abençoamos a vida de cada pessoa aqui nesse lugar. Que aonde eles estiverem, aonde eles forem, onde eles colocarem a planta dos seus pés, Pai, eles serão um agente de transformação. Ali, Pai, onde está a tristeza, haverá alegria. Onde tem espírito de morte, nós declaramos a vida. Onde não existe paz, nós declaramos, Pai, a perfeita paz. Eles chegarão naqueles lugares, Pai, e serão um agente de transformação. Não existe poder no inferno capaz de pará-los, de barrar daquilo que o Senhor tem preparado na vida de cada um deles. Pai, que os sonhos, os projetos que o Senhor tem colocado em seus corações, Espírito Santo, conduza cada um a viver, a experimentar essa boa e perfeita vontade em nome de Jesus. Pai, é assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Vai e faça o que você quiser, mas na certeza de que o Espírito do Senhor está em você e é Ele quem te capacita a revelar o reino de Deus. Amém? Continue abençoados. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.